de manutenção, né? Por exemplo, uma pintura, né? Fazer uma certa manutenção ali da área externa desse reservatório, mas a gente não identificou nada muito complexo para ser feito em termos de estrutura aí nesses reservatórios. Em relação à rede de distribuição, a rede é toda de PVC, atende todos os bairros aí da sede, né, municipal, só não atende, como eu falei, aqueles loteamentos novos que ainda não têm moradores, né, não tem imóveis aí também. A gente não tem informações sobre os diâmetros dessas tubulações também, e, segundo a Copasa, não tem locais de rompimento frequente, né? E também, conforme o que foi informado pelos próprios moradores, assim que é identificado algum rompimento, vazamento, a terceirizada da Copasa, que realiza essas manutenções, elas atendem de forma rápida. Então, segundo esses relatos dos moradores, não é comum mesmo faltar água aí em relação a esses rompimentos, né? Então, não foram encontradas aí dificuldades para fazer essa operação dos serviços na sede municipal. Aí são só mais duas fotos, né? Uma da elevatória de água tratada e do booster, que são unidades que ajudam aí a bombear água para locais que têm maior dificuldade, estão ou em local mais alto, né? Precisa de uma pressão maior para chegar até na população. E o que a gente também identificou é que ninguém, assim, pelo menos não houve relato para a gente, e isso, né, a gente até apresenta para vocês, porque às vezes vocês sabem de situações diferentes do que foi passado para a gente. Mas pelo que a gente identificou, não tem problema em relação à chegada da água, essa pressão da água que chega também aí nas residências, né? Então, em relação à sede, eram essas informações. Em relação ao distrito de Nova Minda e as comunidades rurais, como eu apresentei lá no início, né, são 18 sistemas coletivos. Só um instante. Só beber uma água aqui. Em relação ao distrito e comunidades, né, existem hoje 18 sistemas coletivos. Vocês vão ver lá no documento que a gente fez um desenho bem simples, só para mostrar como que é ali da captação até a água chegar na casa dessas pessoas, né? Então, a gente tem esse primeiro sistema aí, que é o de Barra da Lagoinha. Lá em Barra da Lagoinha é um poço que tem uma vazão que foi informada para a gente, né? De cerca de 19 metros cúbicos por hora. Esse poço manda água para um reservatório de 10 mil litros, né? E esse reservatório, além de abastecer um caminhão-pipa que distribui, né, para algumas cisternas aí de algumas casas em todo o município, ele do reservatório distribui para a população de Barra da Lagoinha. Então, esse é o primeiro sistema, né? Esse segundo é o de Beco, é um poço também. Aí o que a gente precisa reforçar com vocês é que todas essas informações de vazão, nós só obtivemos elas a partir de informações daquele operador, daquela pessoa que fica ali cuidando, né, do sistema. Pode ser que uma informação ou outra não seja condizente com a realidade. Aí, para isso, a gente está propondo no produto um levantamento bem detalhado dessas informações, e aí ter que fazer mesmo teste de bombeamento dos poços, testes de recuperação para saber quantas horas que eles podem operar, né? Uma série de coisas aí que vocês vão ver depois no outro produto que a gente vai enviar. Então, só para reforçar, essas informações foram obtidas durante as nossas conversas com esses operadores, né? Então, em Beco, foi informado, né, que a vazão desse poço é de 1,3 metros cúbicos por hora, vai para um reservatório coletivo, mas antes de ir para esse reservatório, ela abastece uma residência também, e depois esse reservatório é enviado aí para as casas da comunidade de Beco. Esse daqui é um dos mais complexos, né, sistemas que existem. Na verdade, aí na imagem são até 2 sistemas juntos que a gente está apresentando, e é um dos que a gente considerou mais difícil, assim, até de saber se a gente está abordando ele de forma correta, porque é muito assim, é um sistema que manda para uma comunidade que também é abastecida por outro sistema,
exemplo aqui, a gente chama de Sistema Dois Barreiros, que é aquele que atende, né? Campo Redondo, Corisco, Nova Londrina, Sambaíba, Santa Rita, além do Beco também. Então, tem locais. Tem um poço principal aqui, né? Que vocês vão ter mais dificuldade de ver esse, porque ele é um pouquinho pequeno, por ser mais extenso, né? Mas tem um poço, e esse poço, ele abastece primeiro aí 4 reservatórios, né? 3 desses reservatórios, eles são para distribuir água lá para a comunidade de Santa Rita. Um desses reservatórios, ele abastece todas as outras comunidades, né? Que são aí Nova Londrina, Dois Barreiros, Campo Redondo, Sambaíba e Corisco. Lá em Sambaíba, vocês estão vendo aí esses 2 reservatórios que estão desconectados, né? Esse mais ao meio aí, vocês vão visualizar. Esses reservatórios, eles estão desativados. Então, pode ser que eles venham a ser utilizados aí posteriormente, caso haja necessidade, desde que sejam feitas também algumas ações de reparo neles, né? E aí, depois, né, de distribuir para Dois Barreiros, Campo Redondo, Sambaíba, Corisco e Nova Londrina, a água, né, que sobra ali vai para um outro reservatório. Esse outro reservatório abastece o Beco. O que sobra, né, vai para a Vila de Andu. A mesma coisa, ali depois que passa por Nova Londrina, vai para um reservatório que tem lá em Nova Minda, no distrito de Nova Minda, que é essa última fotinha que vocês estão vendo aí na parte de baixo. Esse reservatório de Nova Minda, ele é um reservatório bem grande, inclusive, e ele abastece somente o distrito de Nova Minda, não abastece outras comunidades, né? E Nova Minda e Vila de Andu, eles são abastecidos por outro sistema que a gente chamou de Sistema Vila de Andu. É uma captação que é ali em Vila de Andu, que atende a própria Vila de Andu e o distrito de Nova Minda também. Então, esse distrito de Nova Minda, ele vai receber água de Dois Barreiros, do Sistema Dois Barreiros, e do Sistema Vila de Andu, né? E o Sistema Vila de Andu é a mesma coisa, porque as sobras aqui desse Sistema Dois Barreiros vai aqui para a Vila de Andu. Então, né, hoje, Vila de Andu não tem reservação, tem um reservatório que é esse que vocês estão vendo aqui, mas ele está desativado, mas precisa também de alguns reparos para ser colocado em operação, né? Então, uma das questões que a gente discutiu lá no produto D, não sei se vocês chegaram a observar, é de talvez separar mesmo esses sistemas, e o sistema Dois Barreiros, né, vai ser esse Vila de Andu e Vila de Andu e Nova Minda, né, vão passar a ser atendidos somente por esse sistema Vila de Andu. Então, isso a gente fez uma discussão lá no produto D, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui para vocês também. Deixa eu só ver aqui o que vocês mandaram para... o Marcelo falou que Vila de Andu tem 2 reservatórios na beira da estrada. E esses 2 da beira da estrada, Marcelo, você pode até ter uma informação diferente, eu gostaria que você falasse para a gente. Mas o que a gente conseguiu de informação é de que esses 2, que são lá na beira da estrada, é somente o Pipa que abastece esses 2 reservatórios, né? Então, por exemplo, se faltou água aqui em Vila de Andu, o Pipa vai lá e abastece esses 2, mas eles não são interligados aqui a esse sistema, né, de Vila de Andu, no caso. Não sei se você tem alguma informação diferente disso. Beleza, se você puder verificar, né, porque até então o que a gente considerou é que lá não tem reservação do sistema. Os reservatórios existentes ou são usados para o Pipa, ou esse que está desativado, que é bem lá no meizinho da Vila de Andu mesmo, né? Aí depois, se você puder verificar e passar para a gente faz essa modificação, né, no documento, se for necessário. No entanto, né, já tendo esses reservatórios também, dependendo aí da necessidade de rede, né, eles poderiam ser integrados também ao sistema e passar a atender ali a comunidade, né, de Nova Minda também.
Agora, em relação aos sistemas ao sistema, né, que a gente chamou ali de sistema Gentil, desculpa. O sistema Gentil, ele abastece as comunidades de Gentil, Capivara e Caraíba, também abastece a comunidade de Siriema e também abastece a comunidade de cabeceira de Umburama. É um poço só. Esse poço, antes de mandar para os reservatórios que tem do sistema, ele abastece 5 residências da comunidade de Gentil, então uma parte da água, né, já vai ficando aqui pelo caminho, e também abastece 2 residências aqui de Siriema, antes de mandar para as casas, né? Aí, depois de abastecer Siriema, ele vai para um reservatório de 20 mil litros, que manda para a comunidade de Siriema, e outros 3 reservatórios, 2 de 10 mil litros e 1 de 8 mil litros, que vão abastecer a comunidade de cabeceira de Umburama. E aqui a mesma coisa. Depois de passar por essas casas aqui em Gentil, vão ter 3 reservatórios de 20 mil litros, que vão abastecer Gentil, Capivara e Caraíba. Essa questão aqui de abastecer residências antes, ela não é o mais adequado, né? Porque pode ser que vai ter essas casas, por exemplo, antes de um reservatório, né? O ideal é que do poço vá direto para um reservatório, só depois o reservatório distribua para as outras casas. Porque, às vezes, a água aqui, essas 5 residências, 2 residências, pode consumir muita água e sobrar pouca água para chegar aqui nos reservatórios. Então, pode ser que, às vezes, falta água em alguma comunidade, não porque o reservatório não dá conta ou porque o poço não dá conta, mas porque tem essas casas aqui antes que são abastecidas e que pode acabar gerando um comprometimento das casas que vão vir depois, né? Então, por isso que a gente sempre identifica se tem casas antes dos reservatórios para tentar propor alguma modificação, né? Também aí nessas possíveis soluções. Em relação ao sistema de Lagoinha 2, também é um poço de 7,5 metros cúbicos por hora, né? Tem um reservatório que é utilizado, de 45 mil litros, dele vai direto para as casas, e lá também hoje tem um outro reservatório a ser implantado, que é de 10 mil litros, né? O sistema de melancias, esse também é um dos mais complexos, assim, que a gente identificou. Primeiro, porque ele tem muitas captações, né? E a gente até ficou sem saber se estava sendo representado da forma correta, e depois a gente queria que vocês verificassem isso também. Mas em relação aos pontos de captação, né? A gente identificou que são 4 poços, né? Tem o poço 1, o poço 2, o poço 3, o poço 4. Além dos poços, tem 2 barragens, essa barragem que é usada frequentemente e essa outra barragem que é usada somente em período de seca. E aqui, né, um poço manda, né, aqui para as comunidades de Melancia, Água Branca, Pinhão, Catuti e Água Fede. Outro poço, né, manda também para alguns reservatórios que vão distribuir para essas mesmas comunidades. Da barragem vai para outros reservatórios, né? Então, é um sistema muito complexo até de se entender, e que a gente não conseguiu diferenciar muito bem essa questão dos reservatórios. Então, para se fazer um projeto até de melhoria desse sistema, porque foi identificado, né, uma necessidade aí de ampliação dele também lá no produto dele, a gente precisa entender melhor esses reservatórios, né? Quantas casas que são abastecidas por esses reservatórios? É preciso fazer um levantamento bem criterioso para que seja feito um projeto de adequação desse sistema para que ele consiga atender de forma adequada a população de todas essas comunidades, né? Então, esse sistema Melancias, ele atende Melancias, Água Branca, Pinhão, Catuti e Lobeiro. E antes de chegar em Lobeiro, ele também abastece 44 casas antes de chegar no reservatório de Lobeiro. Então, a mesma questão que eu apresentei lá de Gentil, pode ser que, né, tenha aí alguma dificuldade em relação à água,
que, na verdade, nem seria muito da produção, não estou falando que não é, né, mas pode ser também que não seja tanto da produção, porque tem muitas casas antes de abastecer a comunidade como um todo, né? Então, também foi uma das dificuldades aí. O de passagem funda é um sistema único, né? Que manda um poço que manda para um reservatório e manda para a comunidade de passagem funda. O de desculpa. Esse daqui é Pau Preto, viu, gente? Saiu passagem funda, eu tenho que corrigir. Esse daqui é o da comunidade de Pau Preto. É um poço. Esse poço, ele abastece um reservatório de 80 mil litros, mas esse reservatório não é para atender a comunidade de Pau Preto. Ele é para atender somente os caminhões-pipa, para distribuir a várias comunidades aí do município, né? E lá para atender a comunidade de Pau Preto, tem um reservatório de 10 mil litros que manda aí para rede, né, de distribuição. Então, tem 4 casas, esse reservatório, ele atende somente 4 casas da comunidade de Pau Preto, e o restante das casas de Pau Preto, elas são atendidas diretamente do poço. Então, aqui, né, eles precisariam aí, talvez, né, de um reservatório também para atender ao restante dessa comunidade. E foi relatado aí questão de falta de água, né? Pode ser também por conta dessa ausência aí de um reservatório para atender a maior parte das comunidades, né? Deixa eu ver aqui. O Marcelo está falando aqui que lá tem 2 reservatórios. Não seria esse, Marcelo, esse de 10 e o outro de 80? Porque o que foi falado para a gente foi que o de 80 atende só o caminhão-pipa. Ah, tá. São 2 de 10, então. Não, beleza. Você lembra, José, se alguém falou assim, se não foi possível encontrar o reservatório? Se puder digitar aí para a gente depois. Mas a gente vai verificar isso então, Marcelo. Deixa eu só anotar aqui, para não esquecer também. Na frente do Pedro e outro na frente do Balbino, né? Tá. Beleza. O José falou aqui que só falou que tinha um de 10 mil litros para abastecer as 4 casas, que foi, né, essa informação mesmo que a gente colocou. Mas então depois a gente verifica aí. Esse outro que o José está falando, né, para o caminhão-pipa, é esse de 80, que é esse maior aqui que a gente está mostrando. Então, pelo que o Marcelo está falando, José, teria mais um de 10 para atender a essas comunidades, né? Então, a gente tem que ver sobre a existência desse aí. Mas isso daí é tranquilo também da gente verificar, né? Em relação aqui ao sistema de Ponte do Mangaí, a Lilian falou que vai fazer vão fazer uma visita, né? O José vai acompanhar também para a gente verificar isso lá. Aí, em relação à Ponte do Mangaí, né? Hoje, o sistema Ponte do Mangaí, ele atende também Santa Rita, não somente Ponte do Mangaí, tem 2 saídas lá no poço, né? Esse é o poço. Esse poço, ele manda para os reservatórios, né? São 5 reservatórios aí para atender a comunidade de Ponte do Mangaí, um de 108 mil litros, outro de 10 mil litros e 3 de 15 mil litros, né? Para atender a comunidade de Ponte do Mangaí. E tem uma outra saída no poço que manda direto aqui para um reservatório de 62 mil litros que abastece a comunidade de Santa Rita. O sistema de porteiras, ele abastece também Umburana e Santa Rita. É um poço que a gente não conseguiu saber a vazão dele, mas tem desse poço, né? Vai para reservatórios. Tem 2 reservatórios de 5 mil litros que abastecem a comunidade de Umburana, um reservatório de 5 mil litros que abastece Umburana e Santa Rita, e outro reservatório de 20 mil litros que abastece Porteiras. E antes de chegar em Porteiras, tem algumas casas lá da comunidade mesmo,
que são atendidas antes de chegar no reservatório, para depois distribuir aí para as casas, né? A comunidade de Prata tem um poço de 10 metros cúbicos por hora, um reservatório de 100 mil litros, que distribui para uma parte das casas da Prata. A maior dificuldade lá da Prata, que a gente identificou, foi a questão mesmo de bombear água para algumas residências, então só algumas é que conseguem ser atendidas por esse poço. Mas, verificando ali no produto D, né, cálculo de demandas que a gente fez, foi identificado que esse poço tem capacidade de atender toda a comunidade de Prata e o reservatório também. Então, o que precisaria é fazer uma extensão da rede para chegar até essas outras casas que não têm acesso ainda, né? Lá na comunidade de Coatis, o sistema Coatis, né? Ele atende também as comunidades de Desejada e Gamileira. São 2 poços, né? Esses 2 poços enviam para 4 reservatórios, um de 45 mil litros, 2 de 6 e um de 5, e leva até essas 3 comunidades aí. De Rancharia, abastece somente a comunidade de Rancharia, também é um poço, foi o único que a gente observou que realmente tem condições ali de cercamento, manutenção, que estão mais adequadas, esse poço, esse reservatório de 10 mil litros, e o reservatório de Nova Minda, de 100 mil litros, são os únicos que têm um cercamento adequado, né? Alguns têm, mas ou estava depredado, ou precisava de uma certa manutenção. Então, a gente identificou que, de uma forma geral, todos os sistemas demandam essa estrutura de proteção ali da unidade, né, do sistema, para evitar riscos mesmo de romper, quebrar algum equipamento e a comunidade ficar sem água, né? Aqui no sistema Santa Rosa, ele atende a comunidade de Santa Rosa e a comunidade de Corisco. Tem um poço de 13 mil litros, desse poço, né, são 2 saídas, uma saída vai para Santa Rosa, para um reservatório de 55 mil litros, que vai para Santa Rosa, e essa outra saída, até foi uma identificação que o José fez, eu ainda não corrigi, mas vou corrigir, ele abastece primeiro algumas residências aqui antes de chegar no Corisco, né, antes de ir para esse reservatório, então tem algumas residências aqui também, que são abastecidas antes do reservatório de 50 mil litros, e depois esse reservatório vai para o restante da comunidade de Corisco. Não é isso mesmo, José? Se quiser pontuar alguma coisa aí também, pode ficar à vontade, tá? Beleza. Agora, em relação ao sistema de São Bernardo I. Lá em São Bernardo I, é uma barragem, né, que capta uma vazão de 5 metros cúbicos por hora, que manda para esses 2 reservatórios de 10 metros cúbicos, 10 mil litros, né, e que vai para a comunidade de São Bernardo I. Na comunidade de São Bernardo II também é uma barragem, né, aí essa barragem, essa vazão captada lá na barragem é de 6,15 metros cúbicos por hora, é um barramento, na verdade, né? Não é uma barragem assim com toda a estrutura, não. Vai para um reservatório de 40 mil litros e depois vai para a comunidade de São Bernardo II. E o sistema de Vila São Cristóvão, que é o último que a gente identificou, que é um poço, né, de 36 mil metros cúbicos por hora, 36 metros cúbicos por hora, que abastece aí os reservatórios, alguns onde tem reservatório, como é o caso de Lagoa Grande, Cabeceira do Mangaí e Jacaré. O poço manda água, né, para esses reservatórios que vão para as comunidades. No caso de Vila São Cristóvão, a água vai direto para as residências, não tem nenhum poço, nenhum reservatório antes de chegar nas residências, né? E aí foi relatado que também tem muita falta d'água, né? Esse sistema, especificamente, ele não tem medição do consumo, então, apesar de ter hidrômetros, né, nas residências, aquele equipamento que faz a medição de quanto a pessoa gastou, quanto o domicílio gastou, eles não estão sendo utilizados, então foi relatado que tem muito desperdício, né,
Então, precisa também de algumas modificações aí. E, assim, de maneira geral, em relação a todos os sistemas que têm essa característica, né, de não atender somente uma das comunidades, o que acontece é ter registros diferentes, e esses registros são ligados em determinados períodos do dia, né, isso também está relatado lá no diagnóstico, né? Então acaba que é feito um rodízio entre essa população aí a ser abastecida, né? Mas quando a gente vai identificar ali o cálculo de demandas, né, de água, a gente vê que não teria necessidade de ter esse rodízio de abastecimento, né? Considerando, por exemplo, um certo período de captação de água. Não, alguns deram déficit, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, mas a maioria dos sistemas não teria essa necessidade, desses sistemas que tem mais de uma comunidade sendo atendida, não teria essa necessidade, aparentemente, né, de ser ligada à bomba de um dia vai para uma comunidade, outro dia vai para outra, uma hora vai para uma comunidade, e isso acaba gerando alguns incômodos aí, tem gente que fica com falta de água, né? Mas, assim, se a gente for olhar especificamente os cálculos de demanda, não teria necessidade. Então, tem alguma outra questão que precisa ser verificado por meio de projetos, que aí já não é o nível de informação que a gente chega, né, no plano de saneamento, a gente só faz algumas identificações, essas outras precisam ser por meio de projetos, mas o que a gente identificou é que alguns casos, por exemplo, não teria necessidade de fazer esse rodízio de abastecimento que é feito hoje. Por exemplo, o caso do sistema Santa Rosa e Corisco. Pelo tempo de funcionamento da bomba, né, os reservatórios que existem, eles seriam suficientes para atender a população durante o tempo de captação, então não precisaria ligar os dois em momentos distintos, né, o que acaba gerando alguns incômodos aí na população, principalmente de Corisco, que acaba pegando água de outro sistema, que é o de lá de Nova Minda. Então, tem alguma questão aí que precisa ser solucionada por meio de projetos para rever isso, porque aparentemente não precisaria desses rodízios que são feitos na maioria desses sistemas, né? Então, assim, em relação às principais fragilidades, potencialidades que a gente identificou na parte de abastecimento de água, da sede, a gente identificou aquela necessidade, né, de manutenção do reservatório que eu mostrei para vocês, a ausência de informação sobre a existência da tarifa social e quem tem direito a ela, né? A ausência de correção da água com excesso de calcário, que causa aquelas incrustações que eu falei, e a água fica um pouco dura, né? E a dificuldade no atendimento no escritório local, porque aí no município só tem um funcionário da Copasa, né? Que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é o único responsável por fazer tudo, né? Ele é o famoso Severino aí da Copasa no município, porque ele faz a leitura, ele atende o público, ele faz a análise de qualidade de água, ele resolve o problema, e acaba que o que foi relatado por alguns moradores é que às vezes já precisou de ir até o escritório para ter atendimento, né? Mas ele não estava lá porque estava fazendo outras demandas, então precisa ampliar o número de funcionários aí da Copasa para atender melhor, né, a população do município. Em termos de potencialidade, o que a gente identificou de positivo, né, no sistema da sede, é que dificilmente ocorre essas intermitências, paralisações, dificuldades aí mesmo na operação do sistema, né? Em relação ao distrito de Nova Minda e das comunidades rurais, a gente identificou que ainda, né, não tem algumas comunidades que não têm atendimento por sistema coletivo, como é o caso do assentamento, do Jatobazinho e de parte da comunidade de Prata e Caetitu. A distribuição de água pelo pipa não é tratada, assim como todos os sistemas coletivos, né, que existem, nenhuma água desses sistemas passam por tratamento, então isso precisa ser implantado.
Não tem cisternas de captação de água de chuva para muitas famílias ainda, né? E isso é uma solução que auxilia no acesso à água, principalmente nesse período de seca, né? Que o município passa de escassez hídrica frequentemente. Não tem monitoramento da qualidade da água nos sistemas coletivos, né? Então não é feito nenhuma análise se essa água precisaria de um tratamento específico, né? E aí fica mais complicado até, né, de distribuir uma água potável dentro dos termos, né, da legislação, das normas vigentes. Não tem proteção em unidades dos sistemas coletivos, que é aquilo que eu falei de cercamento, né, fazer uma manutenção. Tem poços que estão totalmente tomados pelo capim, né, então fica difícil até o acesso, até o local. Não tem uma rotina de manutenção preventiva dessas estruturas, não tem dados, né, informações ali bem precisas, né, sobre os sistemas existentes, sobre essas estruturas. Então, muita coisa é o que a pessoa acha ou que a pessoa está observando ali, mas a gente precisa ter certeza, inclusive, para refazer todos os cálculos que a gente fez lá no produto D, né? Tem rede antiga que foi relatado para a gente lá no Corisco e na Lagoinha 2, a rede não é cadastrada, então, para saber onde essa rede passa, a pessoa já tem que estar trabalhando ali há algum tempo, né? Então, se tiver algum rompimento e a pessoa acabar de chegar, ela vai ter uma dificuldade muito grande para identificar onde que está esse rompimento, para até fazer o reparo. Com isso, a pessoa, né, a comunidade pode ficar muitos dias sem água, né? Então, tem que ter esse cadastro da rede, por onde que ela passa, o cadastro de todas as unidades. Algumas localidades aí têm hidrometração, mas não usam os hidrômetros, né, não tem medição da água consumida, e em outros sistemas não tem hidrômetro também instalado, então isso também precisa instalar, até para a gente prever aquele mecanismo de revisão da cobrança, né, para ser uma cobrança mais justa pelo uso da água. Tem desperdício de água, especialmente lá na Vila São Cristóvão, que foi falado. Tem muita falta de energia, isso daí, né, em alguns locais foi relatado que a bomba queima, né, com certa frequência, e além da questão de falta de energia, algumas estruturas ali elétricas, elas não são adequadas para esse tipo de sistema, né, para um poço que vai funcionar ali tantas horas, então acaba que tem um consumo muito alto de energia na maioria dos sistemas, e isso gera uma despesa muito grande também, né, então isso também é uma questão que precisa ser revista. Esse apoio da prefeitura, né, não é de forma uniformizada para todos, cada comunidade, cada sistema é de um jeito, né, então precisa repensar ali, até mesmo para facilitar a gestão desses serviços. Essas metodologias de cobrança, existem diferentes metodologias, como eu apresentei, e isso também precisa passar por um padrão, rever essa questão da tarifa mesmo, para saber aonde quem paga, quem usa mais, pagar mais, um valor que seja justo para as comunidades rurais, né? Porque, como eu falei, tem locais aí que o valor da tarifa fica mais caro do que o próprio valor que é cobrado na sede, né? Onde a renda é um pouco maior do que quem está na área rural, né? Em alguns casos. Então, isso precisa ser revisto. Não tem uma setorização ali dos reservatórios, né? Saber, esse reservatório está atendendo essa e essa casa, esse reservatório está atendendo essas. Então, para a gente fazer um cálculo adequado dos sistemas, das demandas ali, né? A gente precisaria ter essa setorização desses reservatórios. Não é também conhecido esse número dos grandes consumidores, né? Tem alguns que falam, né? Nesse sistema aqui, fulano de tal gasta mais, porque tem gado e tal, mas isso precisa estar num cadastro. Essas pessoas, né, que usam mais, elas precisam ser conhecidas para que sejam adequadas ali essas metodologias mesmo de cobrança, né? Para ser, novamente falando, né, uma cobrança mais justa. É realizado, né,
o racionamento e o rodízio de água em alguns sistemas, o que provavelmente, né, se forem feitas readequações aí no sistema, talvez não seria mais necessário ter esse tipo de rodízio. Tem dificuldade para abrir novos poços, especialmente lá na região do assentamento e do Jatobazinho. Os poços não têm teste de bombeamento, nem de recuperação, e isso daqui foi uma das questões também que a gente identificou como principais, porque tem locais que os poços funcionam 24 horas por dia, a captação, né, 24 horas por dia. E, geralmente, poço não pode ter captação durante 24 horas ininterruptas, né? Porque esses poços, eles precisam de um tempo de recuperação que a gente chama. É o tempo, né, para a água voltar ali para o aquífero, né, para conseguir ter capacidade de ser bombeada novamente. Então, à medida que, né, vai consumindo ali a água, pode chegar um momento que aquele poço vai secar e não vai mais produzir água. Então, é muito importante ter esses testes de bombeamento para saber até que quantas horas ali no dia que pode ser feita a captação naquele sistema. E tem muitos que são 24 horas, e isso é muito preocupante, então precisa ser feito esses testes aí para entender melhor essas questões, né? As captações, elas não são regularizadas, não tem outorga, né? Hoje, pelo IGAM, todo poço tubular precisa ter outorga. Tem alguns usos, né? Que é só cadastro de uso insignificante, que é considerado uso insignificante, mas em termos de poço tubular, precisaria dessas outorgas aí, e não foi identificado, né, para nenhum dos municípios. E não tem ações aí de educação sanitária e ambiental, né, para orientar a população. Em relação às potencialidades, a gente viu que quase todas as comunidades são atendidas, e isso é muito bom, por mais que tenha, né, as precariedades, as dificuldades aí, é difícil a gente ver, igual acontece em Japonvá, praticamente todo o município, a área rural, ser atendido por um sistema coletivo, por mais difícil que ele opere, né, com as dificuldades, isso é um ponto positivo, né. Tem solução de captação de água de chuva para algumas famílias. Algumas famílias também realizam o tratamento da água em âmbito intradomiciliar, né? Então, por mais que não tenha o tratamento do sistema, algumas famílias fazem filtração, fervem, né? Aplicam pastilhas de hipoclorito, então algumas ainda fazem esse tipo de tratamento. E tem a existência do micromedidor, o hidrômetro, né, na maior parte das residências atendidas por sistema coletivo, o que facilita depois esse ajuste aí da cobrança, né, pelo uso da água. Então, em relação ao abastecimento, eram essas informações que eu tinha para passar. De esgotamento vai ser bem rápido aqui, e depois eu vou passar para a Joyce apresentar manejo de resíduos e manejo de águas pluviais. Então, de esgotamento, né, a gente tem esses 3 pontos também para abordar, mas tem outros lá no documento que vocês vão observar. Hoje, o titular dos serviços é a prefeitura, assim como de todos os outros componentes, mas não tem um prestador definido para esse sistema de esgotamento sanitário, né? Então, na sede, precisa definir esse sistema, para outros locais que foi identificado necessidade de sistema coletivo também vai precisar, e para soluções individuais, né, onde não vai ter sistema coletivo, precisa também ter uma orientação dos moradores, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ligou o áudio? Você quer falar, José? Ô, Rafaela, o pessoal está querendo saber sobre a questão do horário. Você fala de até que horas? Sim, é porque, segundo eles aqui, funciona até 5 horas, né? Aí você vai estender muito a reunião ou não? Ela é um pouquinho mais extensa hoje, porque tem os outros componentes e o produto D para passar. Vocês acham que até que horas que dá para aguentar, assim? Que aí a gente tenta dar uma enxugada aqui nas outras coisas. Eu vou ver com o pessoal aqui, aí te dou um retorno. Tá.
Enquanto isso, eu vou passando aqui de uma vez. Então, aqui, né, em geral, no município, são soluções individuais, né? E tem casos que não tem banheiro ou sanitário, o pessoal pratica defecação a céu aberto, né? Isso também precisa ser melhorado aí no município. Tem locais que não tem fonte de água, né, ali dentro das residências, então vai para alguma fossa seca. Tem locais que vão para fossa rudimentar, as excretas ali do banheiro, né? E foi identificado assim que pode ser que alguns domicílios tenham fossa séptica, mas são pouquíssimos. Mas a gente não conseguiu identificar em loco, né? Esses que tenham fossa séptica também. E as águas que a gente chama de águas cinzas, que é a água da pia, do banheiro, da pia da cozinha, do tanque, né? Elas vão muitas vezes ali para o entorno do domicílio, né? E ali o que sai do vaso vai para essas outras fontes ali, formas ali que eu mencionei. Então, tanto na sede, né? Que aqui tem fossa rudimentar, esgoto a céu aberto, casa sem banheiro, como é o caso desse bairro Santo Antônio, quanto na área rural, essas práticas aqui são muito comuns, né, de uso de fossas rudimentares, esgoto lançando aí a céu aberto e a existência de casa sem banheiro. Para o caso da sede, já tem um sistema proposto de esgotamento sanitário, é um projeto que foi elaborado, né, pela Despro, que é uma empresa de consultoria na parte de engenharia. Ela já fez algumas proposições, né, de sistema de esgotamento, mas precisaria de uma atualização desse projeto para ele ser colocado em prática. Tem também projetos aí de melhorias sanitárias domiciliares, né? Em alguns locais já foram implantados, exemplo da sede, Coatis, Rancharia, foi um convênio com a Funasa, e aí tem alguns locais que vão ser implantados, ou até já foram, quando a gente foi no município ainda iriam ser, mas não sei, vocês podem até atualizar isso. Lagoinha, Barra da Lagoinha, São Bernardo, Santa Rita e Pau Preto são exemplos de localidades que iriam receber esses projetos, né? Então, aqui no distrito, nas comunidades rurais, como eu falei, é um exemplo comum que tem, né, de lançamento aí do efluente do banheiro, da cozinha, né? A água cinza vai para o quintal e o uso de fósforo rudimentar ali e fossa seca, né? E as casas sem banheiro, que a gente identificou, que os maiores déficits estão lá no assentamento Carlito Maia, onde quase a maioria das casas, né, não tem sistema, não tem banheiro implantado e o pessoal pratica mesmo a defecação a céu aberto. Então, como fragilidade, né, da parte de esgotamento sanitário, não tem soluções adequadas de esgotamento nas áreas com adensamento populacional, a sede, o distrito, né, as comunidades de Dois Barreiros, Vila São Cristóvão, Lagoinha 2, Ponte do Mangaí, Vila de Andu, Coatis, Melancias e Vila Nova Londrina. Tem uma certa aglomeração ali de residências, mas também tem os mesmos tipos de solução que a fossa rudimentar, né? Também não tem solução adequada de esgotamento para a população dispersa, né, que seria uma fossa rudimentar, uma fossa ecológica, todo mundo usa fossa rudimentar, desculpa, fossa séptica, fossa ecológica, a maioria usa fossa rudimentar, o que não é adequado, né? Então, isso gera esse elevado número de fossas rudimentares em todo o município, não tem uma orientação e fiscalização sobre essa manutenção das fossas rudimentares, então muitas vezes elas enchem e o pessoal fecha e abre outra fossa, isso pode gerar um problema ali na própria residência, né? O ideal é que fosse feita a manutenção. Tem a existência de defecação a céu aberto em várias partes aí do município, especialmente lá no assentamento, e a ausência de ações de educação sanitária e ambiental, né? Como potencialidade, a gente viu que já existe projeto de melhoria sanitária domiciliar com recurso da Funasa, né, sendo implantado aí no município, e também já existe esse projeto básico do sistema da sede, que precisa ser revisado. Então, agora eu vou passar para a Joyce aqui, enquanto vocês definem aí até um horário que a gente pode ir. Rafaela, oi. Só para me tirar só uma duvidazinha, eu sei que o pessoal está com pressa, mas só para me tirar uma dúvida aqui rápido. No início, você me passou para a gente que dia 17 de 1 de 2027 é o fim do contrato da concessão com a Copasa, certo?
17/10. 17/10 de 2027, não é isso? Isso. Você tem esse contrato? Você tem disponibilidade desse contrato para disponibilizar no grupo? Então, a gente vai colocar ele lá, deixa eu até confirmar aqui, mas eu acho que eu coloquei ele como anexo. Não, se não coloquei no anexo do produto C, foi uma falha, eu posso inserir lá. Deixa eu só... Entendi. Não, ele não... Mas a gente tem... Uhum. Outra dúvida que eu falo para você, você estava falando do calcário, sobre estar entupindo o chuveiro, né, os canos, que você falou no início, o problema nosso é. E eu, mais uma vez eu deixo o relato que o principal problema nosso aqui, para mim a Copasa não faz praticamente o tratamento que era adequado para o nosso município, ela faz no máximo 30% dele. Eu acho que é mais prático para a população hoje ferver uma água dentro de casa que dá mais qualidade de vida do que a água que vem da Copasa no nosso município. Hoje o nosso município manda água para a casa do pessoal. Você pode ter certeza, o chuveiro entope durante uma mesma semana, pode olhar que já está entupindo, aqueles canais que saem do chuveiro, certo? E principalmente, nós temos aqui hoje um alto índice de pedra na vesícula, pedra nos rins e nos canais. Isso, a população hoje, eu sempre relato para a população que a água do nosso município é super maltratada. E eu queria ver nesse contrato e também as análises, se nesse processo que vocês estão fazendo, colocando essas obrigatoriedade da Copasa fazendo esses tratamentos, entendeu? Aqui no nosso município, a situação é muito séria sobre esse caso da saúde perante ao calcário, na saúde da população. Pode ser incluso? Então, isso foi até uma das questões que eu mencionei, Marcelo, é aquela questão de que foi relatado pela população, né? Essa dificuldade mesmo, né? Tem muita incrustação aí da tubulação, chuveiro, né? Isso está lá no produto C, e no produto E a gente já colocou uma ação de implantação de uma melhoria desse sistema de tratamento, pensando nessa questão do calcário mesmo, porque isso foi relatado e a gente abordou sim. Então já tem previsão para isso lá no plano de saneamento, no produto E do plano de saneamento. Entendi. Mesmo. E quanto tempo antes essa concessão, a nova concessão terá que ser feita? É sempre um ano antes, 2 anos? Você sabe? Agora é 2027, 2025 mais ou menos, deve ter a nova concessão, né? O novo... Ou não? Então, ou é bem próximo? Por isso que eu falei assim, vocês vão precisar ficar bem atentos a essas discussões agora, porque até assim, encerrar com a Copasa é uma questão muito difícil, sabe? Porque tem o investimento ali da Copasa, né? Então, eu sugeriria que vocês já começassem a estudar um pouco sobre isso, porque lá, né, quando chegar próximo dos 2 anos, vocês já vão estar preparados para fazer esse encerramento, caso seja necessário, né? Porque vocês vão ter que entender da parte jurídica, como que vai funcionar, questão de financeira, né? A Copasa... pode ser aí que ela vai precisar receber alguma coisa do município por conta dos investimentos, então tem toda uma questão que precisa ser discutida, e por isso que eu falei que seria bom vocês acompanharem essas discussões, que para a gente também é muito nova em relação a essa regionalização do saneamento básico no estado, né? Porque vão ser propostas aí regionalizações para que sejam feitas concessões de vários municípios, licitações de vários municípios juntos, né, para empresas, talvez empresas privadas, a Copasa também com certeza vai entrar na jogada, né, também, na jogada que eu falo assim, ela vai se colocar lá como uma possível concorrente, né, nas licitações, então seria bom vocês já começarem, que seja aí com o jurídico do município, né, acompanhar essas discussões, para quando estiver chegando próximo, né, 2 anos, 1 ano antes do encerramento da concessão, conseguirem fazer isso de uma forma mais amena, né. Outra situação, como foi relatado para você, Rafaela, só a última pergunta mesmo, é sobre a tarifa que vai começar a ser cobrada a taxa de lixo em nosso município, a partir do mês que vem, obrigatoriamente, não é isso? Ela é obrigatória, mas o município ainda não se movimentou em relação a isso. Eu só coloquei assim, porque vocês, né, caso não passem a cobrar em determinado período, tem algumas questões que a gente até colocou lá no produto E, que vocês vão ter que apresentar uma justificativa do porquê não está cobrando ainda, né? Entendi. Então, assim, ainda não tem previsão de implantação. Isso é o que está na lei, que ela precisa ser implantada até julho. Mas, como vocês ainda não se movimentaram sobre isso, ela não tem nem como ser cobrada agora, porque fala na lei, né, que a partir da implantação da cobrança, ela não pode ser cobrada no mesmo exercício que ela foi implantada. Então, a cobrança efetiva teria que ser só no ano que vem, por exemplo, né? Sim, mas assim,
Eles vão ter que se observar por conta dessa questão legal, né? Sim, principalmente, que eu falo, para a gente fazer o modo mais transparente possível, como eu estava conversando até com a chefe de convênios hoje do nosso município, a Lília, que está aí no grupo, grande pessoa que a Câmara Municipal tem um grande respeito por ela. Nós estávamos até debatendo sobre essa situação de hoje, fazer uma coisa do modo mais transparente possível, principalmente se for um consórcio via alguma empresa, né, para que ela também traga um benefício para o nosso município, e não seja feita uma concessão grande, como foi feito da Copasa, que hoje a Copasa, o nosso município, ganhou uma concessão enorme, só cobra da nossa população, e não traz nada de benefício, nada. E o tempo mínimo dessa concessão, você sabe mais ou menos que tem que ser com essa empresa que será conveniada ao nosso município para a cobrança dessa taxa, o tempo mínimo e o máximo que pode ser essa concessão? Você tem ciência, mais ou menos, ou não? Eu vou confirmar para você, mas eu não lembro se colocaram isso na lei, não. Eu vou confirmar, mas eu acredito que não está lá, porque eu não lembro dessa parte específica, mas se tiver, eu vou mandar lá para vocês no grupo. Vou ter que retomar lá a alteração, né, da lei para ver isso. Mas, assim, até pegando esse gancho aí, né, que você falou, principalmente para Japonvar, né, que é um município pequeno também, às vezes ficar na mão dessas companhias, empresas, né, não é tão válido, mas vocês precisam avaliar, precisa ter estudo de viabilidade. Para isso, a gente até está colocando também uma questão, até pensando nisso agora, no Produto não tem essa previsão de um estudo para concessão da Copasa lá na frente, mas eu posso inserir alguma ação para vocês começarem a fazer essa discussão sobre os estudos de viabilidade de outros modelos de concessão para o município, né? Para que vocês consigam começar a dar andamento aí nessas discussões mesmo. Então, tranquilo, Rafael, eram essas dúvidas. Mas aí você manda para mim, se você tiver o contrato, viu, da Copasa do nosso município, no grupo mesmo, pessoal mesmo, você que não sabe. Não, beleza. E a gente insere lá no documento também para ficar disponível para qualquer tranquilo, um que tiver. Isso. Beleza. Você tem mais alguma dúvida, Marcelo? Não. Tranquilo, é isso mesmo. Ótimo. Alguém tem outra dúvida, gente, que queira colocar sobre abastecimento e esgotamento? Então, beleza. Vou passar para a Joyce agora, ela vai apresentar aí o manejo de águas pluviais e manejo de resíduos. Eu queria só ver com o José, se chegou a olhar aí, José, com o pessoal, até que horas que a gente pode, só para a gente ver até que ponto que a gente pode chegar aqui. Joyce, se você quiser começar, acho que o José não escutou, depois você só pergunta aí de novo. Vocês estão vendo a minha tela aí já? Sim. Então tá. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre manejo de águas pluviais, né? No documento do Produto C, a gente trouxe todos esses temas que estão aí coloridinhos aí à direita, né? Mas hoje eu vou apresentar para vocês a estrutura organizacional, a descrição geral dos serviços e também a identificação das principais fragilidades e potencialidades que nós conseguimos coletar aí no município. Então, só para contextualizar, né, qual que é o objetivo do manejo de águas pluviais? É a correta disposição das águas de chuva, né, de forma a evitar problemas com inundações, alagamentos, erosões e empoçamentos. A Funasa, ela define o manejo de águas pluviais como um conjunto de técnicas de infiltração, retenção, detenção e reuso, considerando a qualidade da água, e a redução dos impactos da poluição nos corpos d'água e a recuperação das condições naturais da bacia. Hoje, no município de Japonvar, a estrutura organizacional, né, o setor responsável por realizar esses serviços de manejo de águas pluviais é a Secretaria Municipal de Obras e Assuntos Urbanos, por meio da Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Urbanos, né? Então, na área urbana, nós identificamos apenas alguns locais que possuem sarjetas e bocas de lobo, que são próximos aí às rodovias, né? A BR-135 e a MG-202. Então, nesse local aí, a água pluvial ela é coletada pelas sarjetas, né? E direcionada para a boca de lobo.
E aí, através das manilhas de concreto, ela é direcionada para a calha do rio, o antigo rio Pau Preto, né? Que hoje em dia já secou e não existe mais, né? Mas aí, na visita que a gente fez aí no município, a gente pôde observar que essa manilha ela estava entupida, né? E aí, ali naquele trevo, estava ocorrendo um transbordamento da água e muito carregamento de material para a via, né? Até a gente chegou a fazer uma visita em uma casa aí que é próxima à BR, e aí nos fundos dessa casa, assim, tinha aberto uma vossoroca muito grande por conta da falta de drenagem adequada, né? Aí ainda na área urbana, nós identificamos alguns pontos críticos, né, que ocorrem por falta de drenagem e o manejo inadequado, né, das águas pluviais. Essa primeira foto aí é na Rua Brasília, né? Aí na Rua Brasília, recentemente, tem ocorrido alguns casos de alagamento, né? Que foi pontuado para a gente. Essa foto aí é próxima à esquina com a Rua Amazonas, né? Então a gente pode observar aí que a estrada ela está bem danificada, né? E essa Rua Brasília é uma das principais ruas de acesso a algumas comunidades rurais do município, né? Abaixo aí nós temos a Avenida Getúlio Vargas, que está até passando agora por um processo de recapeamento, né? E também a Rua Curitiba. Aqui nós temos a Rua Belém e a Rua Manaus, né? Essas ruas, Curitiba, Manaus, Belém e Fortaleza, elas recebem grande contribuição de água pluvial do centro do município, né? Que é a parte mais alta. Então, acaba carreando muito material pela via, e aí a forte enxurrada, né, ela danifica até mesmo o asfalto. Então, são os pontos críticos que a gente identificou aí no município. Aqui, a gente colocou para representar esses pontos críticos, né, que nós identificamos, que acima aí são essas ruas, Manaus, Belém, Getúlio Vargas, que é ali no bairro Vila Comercial. E à direita, aqui mais embaixo, é o ponto da Rua Brasília, né, que é um ponto mais crítico também, que foi mencionado pela prefeitura e pelo pessoal. Bom, na área rural, em algumas comunidades com adensamento populacional, né, nós temos aí ruas pavimentadas que possuem sarjetas, né, que é exemplo aí da Vila São Cristóvão, a gente tem aqui também na comunidade de Melancias, que, né, as sarjetas elas são utilizadas aí para direcionar o fluxo de água pluvial do meio das ruas, né? Na Vila de Andu, tem as ruas pavimentadas, mas ainda não há sarjetas, né, para o escoamento da água. Então, como a gente pode observar aí nessa figura direita, tem acúmulo de água pluvial e carreamento do solo, né, devido a essa falta aí de dispositivos de drenagem. Então, ainda na área rural, nós identificamos alguns dispositivos, né, que são utilizados para direcionar essa água e também para captar. Primeiro, nós temos aí as lombadas, né, que são intervenções realizadas pela prefeitura nas estradas rurais para diminuir a velocidade de escoamento superficial da água, né, e reduzindo esse processo aí de carreamento do solo e consequentes processos erosivos nas vias. As barraginhas, elas são pequenas bacias escavadas, né? Elas são construídas para controlar a erosão também das estradas, direcionando a água da chuva, dessas enxurradas, para uso nas lavouras e dessedentação de animais. Nós temos também os terreirões, né? Que é um sistema de captação de água construído aí num terreno amplo, né, utilizando como se fosse um calçadão, né, que permite que a água da chuva escorra até um reservatório, e aí essa água ela é armazenada e é utilizada para irrigação de plantas, hortaliças, para consumo de animais também. E por último, as cisternas, né, que é um sistema que coleta a água da chuva, essa água da chuva ela é coletada pelo telhado da residência, né, e conduzida aí por meio de canos para o interior do reservatório. Então, aí à direita nós temos um exemplo de uma barraginha, né, e de um terreirão, também lá na comunidade Prata.
Aqui são alguns pontos críticos nas estradas vicinais, né? Principalmente aí nas estradas de acesso ao assentamento Carleto Maia, que foram observados esses 2 pontos aí onde ocorre alagamento e que impossibilita a passagem nos períodos chuvosos, né? Então, esses pontos aí, eles referem-se à passagem do córrego Mangaí, né? Quando em períodos chuvosos ele sobe e aí fecha, né, essa passagem aí das estradas rurais. Então, sobre o manejo de águas pluviais, a gente identificou algumas fragilidades, né, que eu vou comentar aqui agora com vocês. A primeira delas é a ausência de legislação relacionada ao manejo de águas pluviais, né? O município de Japonvar, ele não tem plano diretor de drenagem urbana, lei de uso e ocupação do solo, e algumas leis que o município possui, elas citam sobre esse componente apenas de forma superficial, né? Também a ausência de rotina de manutenção das estruturas de drenagem existentes, né? Não tem uma rotina de manutenção nos poucos dispositivos de drenagem que tem, né? Também a inexistência de dispositivos de macro e micro drenagem. Então, como a gente já apresentou, aí na sede de Japonvar, possui dispositivos de drenagem em pontos muito isolados, né, que não são suficientes para o manejo adequado da água. As principais ruas com carreamento de sólidos, devido às enxurradas, né, que aí foram as ruas que eu comentei, Brasília, Getúlio Vargas, Curitiba, Manaus, Belém. Então, devido à falta de pavimentação em alguns pontos e da ausência de dispositivos de drenagem, ocorre aí carreamento de sólidos e a erosão das vias, né? Deterioração das estradas vicinais devido à ação das chuvas, né? Então, principalmente nas estradas, nas comunidades rurais, o principal problema ocasionado pelas águas pluviais é a piora da qualidade das estradas, né? Que impede até, às vezes, a passagem nos períodos chuvosos. A inexistência de instrumentos de controle de monitoramento de eventos hidrológicos e sistema de alerta. Então, o município hoje ele não tem um controle, um monitoramento de evento relacionado a manejo de águas pluviais, né? E também não existe sistema de alerta para esses riscos hidrológicos, como os riscos de alagamento, inundações e deslizamentos. Sobre as potencialidades que nós identificamos, a existência de diferentes dispositivos para a captação de água de chuva, né, na área rural, que aí são exemplo da cisterna, terreirão, cisterna de enxurrada, né, barraginhas, entre outros aí. E aí, inexistência de área de risco de desmoronamento. Então, no município de Japonvar, a gente não identificou área de risco de desmoronamento de encosta, e até mesmo a topografia do município também não favorece a ocorrência de desastres naturais relacionados ao manejo de águas pluviais. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a gestão integrada de resíduos sólidos, né? Iniciando aí com a estruturação organizacional, a descrição da situação dos resíduos gerados no município e a identificação das principais fragilidades e potencialidades, né? Então, a gestão integrada dos resíduos sólidos, ela tem um sentido um pouco mais amplo, né? É um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos, considerando as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa de desenvolvimento sustentável. Já o Serviço Público de Limpeza Urbana, ele é composto pela coleta, transbordo, transporte, triagem, tratamento e a disposição final dos resíduos domésticos, dos resíduos de varrição e de limpeza das vias públicas, né? Então, hoje a estrutura organizacional na gestão integrada de resíduos sólidos é dessa forma aí, né? A Prefeitura Municipal, ela é a titular dos serviços, e aí essa prestação de serviço, ela é dividida em prestação direta e prestação indireta, né? A prestação direta é pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Assuntos Urbanos. Nós temos aí a coleta convencional de resíduos, a coleta de resíduos de construção e demolição,
e a limpeza pública, né, que inclui varrição, capina, poda, roçagem e a remoção de animais mortos. Também, pela prestação direta de serviço através da Secretaria Municipal de Saúde, é feita a gestão das atividades de segregação e acondicionamento dos resíduos de serviço de saúde, né, nas unidades públicas de saúde do município. A prestação indireta dos serviços ela é feita através do consórcio, né, o consórcio Cisnorte, que é responsável aí pela coleta e pelo transporte dos resíduos de serviço de saúde e também pela contratação de uma empresa terceirizada que faz o tratamento desses resíduos, né, e também a destinação final adequada. Então, o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares, né, como que é feita essa coleta convencional, né? O acondicionamento dos resíduos são feitos em sacolas, sacos plásticos, caixas de papelão, baldes, tambores, e são disponibilizados para coleta em frente aos domicílios, às vezes em lixeiras, pendurado no portão, né, diversas formas que nós identificamos aí na visita. Responsável pela coleta é a Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Urbanos, né? A cobertura dessa coleta convencional, ela cobre a área urbana do município, tanto a sede quanto o distrito de Nova Minda, exceto 2 bairros, que são os bairros Santa Cecília e Santo Antônio, que nós não identificamos coleta de resíduos nesses 2 bairros. Na área rural, nós temos coleta aí na Vila São Cristóvão, Ponte do Mangaí, Melancias, Vila de Andu, Vila Nova Londrina e 2 Barreiros. As demais comunidades não possuem coleta de resíduos, né? O descarte é feito pelos próprios moradores, né? Muitas vezes os resíduos são queimados e em grande parte das situações também são jogados nas chamadas barrocas, né? Que o pessoal costuma chamar aí no município. Então, a equipe responsável pela coleta são 2 equipes, cada equipe composta por 3 coletores e 1 motorista, né? O equipamento utilizado é um caminhão compactador e esse resíduo que é coletado, ele é destinado diretamente para disposição final no aterro controlado do município, né? Não tem nenhuma forma de tratamento e também não tem nenhuma área de transbordo, que seria um local intermediário, né, de armazenamento intermediário dos resíduos até que eles fossem encaminhados para o aterro controlado aí. Então, aqui algumas imagens, né, do acondicionamento, como que a população disponibiliza aí os resíduos para coleta. E aí, sobre a frequência de coleta, né, nós não identificamos nenhum bairro que tem coleta todos os dias, né? Nós identificamos os bairros que tem 3 vezes por semana, que foi Centro, Pequizeiro e São Geraldo, 2 vezes por semana, que é Panorama e Planalto, e 1 vez por semana, Bela Vista, Conjunto Santa Lúcia, Conjunto Antônio dos Santos, Vila Fernandes, Vila Mariana, e aí a parte rural, né? Que é Ponte do Mangaí, Vila São Cristóvão, Melancias, Vila de Andu, Vila Nova Londrina e 2 Barreiros, e também o distrito de Nova Minda. A cada 15 dias não há, e também 1 vez por mês não tem nenhum local que recebe essa coleta. Então, como eu mencionei, os resíduos coletados nessa coleta convencional, eles são encaminhados para a disposição final nesse aterro controlado do município, né? O aterro controlado, ele está localizado aproximadamente em 2,5 quilômetros do centro do município, e mais ou menos 1 quilômetro do núcleo populacional mais próximo, que é esse Conjunto Antônio dos Santos, né? Essa principal estrada de acesso aí, tanto ao aterro controlado como a outras comunidades, nós observamos grande quantidade de lixo dispersa, né, no local, e essa estrada, ela, além de ser caminho para ir para o aterro controlado, é caminho para várias outras comunidades, outros bairros, e o aterro controlado, ele não tem nenhum tipo de isolamento, né? Então, qualquer pessoa que passa lá tem acesso ao local. Aí eu trouxe algumas imagens, né, para gente, quem ainda não conhece, como é o aterro controlado. Aí nas 2 fotos acima a gente vê o trator trabalhando, né, abrindo mais valas para enterrar os resíduos.
E nessa foto abaixo aí são alguns resíduos de capina e poda, né, que são direcionados também para esse aterro controlado. Sobre o descarte irregular de resíduos, a gente observou que, embora praticamente todos os bairros, né, apenas 2 bairros da área urbana que não tem coleta, né, então praticamente todos os bairros têm. E mesmo assim ainda tem muitos pontos de descarte irregular, né, locais onde a população acumula ali uma quantidade de resíduos. Então, a gente observou no bairro Planalto, no Pequizeiro, no Conjunto Santa Lúcia, no Conjunto Antônio dos Santos. E aí, na área rural, nós observamos principalmente na comunidade de Melancias. Aqui nós trouxemos algumas imagens, né? Essa imagem acima, à direita, é na estrada de acesso ao aterro controlado, ali próximo ao Conjunto Antônio dos Santos. Abaixo, à esquerda, é na comunidade de Melancias, e à direita, no Conjunto Santa Lúcia, que a gente pode observar aí também que houve até uma queima, né, desse material que estava descartado ali. Então, sobre catadores de materiais recicláveis, né? No município de Japonvar hoje, nós não temos, né, coleta seletiva. Os resíduos, eles são coletados misturados e encaminhados todos para o aterro controlado municipal. E aí, de acordo com as entrevistas que nós fizemos com os líderes comunitários, né, foram informados 2 nomes de 2 catadores que costumam atuar no município, que é o Det e o Pelinha. O José conseguiu fazer uma entrevista com o Det, aí ele pontuou algumas questões para a gente, né, disse que coleta os resíduos tanto na área urbana do município, quanto em algumas comunidades rurais e também em estabelecimentos comerciais, mas que não tem uma frequência definida, né? Quando a gente conversou com o pessoal da área rural, nós ouvimos muito de vários moradores que eles realizam a separação de alguns materiais e entregam para os catadores, né? Ou alguns também vendem por conta própria, enfim. Então, o Det informou para a gente também que ele armazena em um quintal, né, de uma casa que é alugada. A comercialização desse material ele faz para atravessador, então ele vende para uma pessoa que ainda vai vender para a indústria de reciclagem, né? E aí, quando ele foi questionado se ele teria interesse de compor uma associação de catadores, ele disse que sim, né? No entanto, hoje a quantidade de catadores que nós identificamos é muito pequena, né? Eu acho que teria que ter feito um trabalho um pouco mais aprofundado aí nesse sentido para a gente identificar outras pessoas que teriam interesse em compor também uma associação de catadores, né? Quanto à limpeza pública, então nós temos aí hoje o serviço de capina, poda, roçagem e a remoção de animais mortos. Esses serviços, quem faz a gestão e a prestação é a Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Urbanos, né? O acondicionamento desses resíduos são feitos sempre no veículo que é utilizado para o transporte até o destino final, né? Então, já faz a coleta, já coloca no caminhão ou na carroça, já vai direto para o aterro controlado. A cobertura desses serviços é apenas na área urbana, né? E a frequência de realização é conforme demanda. Para a realização das atividades de capina, poda e roçagem, são contratadas pessoas terceirizadas, né, colaboradores terceirizados. Foram informados para a gente que normalmente de 10 a 15 colaboradores que são contratados, né? E aí, para a remoção de animais mortos, de acordo com a demanda, né, um funcionário da Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Urbanos faz a coleta desse animal na picape da Vigilância Sanitária e já manda direto para o aterro controlado, né? Capina, poda e roçagem, o veículo utilizado é um trator com uma carroceria, eu vou mostrar uma foto dele para vocês, e os resíduos são todos destinados também para o aterro controlado, né? Então, à esquerda aí nós temos, a primeira foto é a equipe de varrição, né? E abaixo aí é esse trator com a carroceria, né? Ele tá levando ali um material para disposição final.
À direita, nós temos aí alguns locais que não são atendidos pela limpeza pública e que nós identificamos essa necessidade de que fossem atendidos, né? São algumas comunidades que têm, assim, o aglomerado. Nessa foto aí é a comunidade de Ponte do Mangaí, mas nós temos também outras comunidades que têm esses aglomerados urbanos que necessitam desse tipo de serviço também. Sobre o gerenciamento dos resíduos, né? O gerenciamento de resíduos, ele é responsabilidade do gerador, né? É possível que a prefeitura, ela opere algumas dessas atividades relativas a esse gerenciamento, como ocorre, por exemplo, com os resíduos da construção civil, né? Mas é importante destacar que as etapas, elas são de responsabilidade do gerador, né? E que se a prefeitura fizer esse tipo de ação, né, ela pode também ser remunerada por isso. Então, os resíduos de grandes geradores, né? No município de Japonvá, os grandes geradores eles estão associados ali ao comércio, né? A supermercados, localizados ali no centro urbano mesmo. Então, não há definição hoje de pequenos e grandes geradores de resíduos, né? Então, os resíduos comerciais, eles são dispostos para coleta convencional e encaminhados para o aterro controlado da mesma forma que é feita com os resíduos domiciliares, né? Os resíduos do serviço de saneamento básico, né? Hoje, o sistema de abastecimento de água só tem tratamento na estação de tratamento, realiza apenas cloração e fluoretação, então são processos que não ocorrem geração de resíduos, e nos outros sistemas das áreas rurais, por exemplo, não tem nenhum tipo de tratamento, então também não é gerado nenhum tipo de resíduo. E o município também não tem estação de tratamento de esgoto, né? Então, não há nenhum tipo de resíduo oriundo do serviço de saneamento básico no município, né? Quanto aos resíduos industriais de transporte e de mineração, também não foram identificados geração desse tipo de resíduos no município, né? E os resíduos agrosilvopastoris, que são os resíduos gerados nas atividades agropecuárias, né, de silvicultura, incluindo também os insumos que são utilizados nessas atividades, né? Os resíduos de açougue, como ossos de animais, eles são direcionados pelos próprios comerciantes para o aterro controlado ou descartados nas estradas vicinais, né? Os demais tipos de resíduos, nós também não identificamos nenhuma ação direcionada. Quanto aos resíduos perigosos, também não tem nenhuma ação direcionada para a destinação final desses resíduos, eles também são recolhidos pela coleta convencional e encaminhados para o aterro controlado. Os resíduos volumosos, a prefeitura também não realiza nenhuma ação voltada para esses resíduos volumosos. Nas comunidades rurais, que foi relatado para a gente, né, que são realizada a segregação e o reaproveitamento do que é possível, né, desses materiais, e o restante que não pode ser aproveitado é queimado ali mesmo. Os resíduos cemiteriais, resíduos de cemitério, né, não tem gerenciamento também desse tipo de resíduo, a maior parte desse resíduo é encaminhado para o aterro controlado. Os resíduos de logística reversa, né, que são aqueles resíduos que devem ser devolvidos aos comerciantes, aos fabricantes. Eu coloquei errado aí, não. Aqui, né? Então, as embalagens de agrotóxicos, pneus, por exemplo, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas, né, os eletroeletrônicos. Então, hoje no município, as embalagens de agrotóxicos, grande parte dessas embalagens, elas são devolvidas aos comerciantes, mas nós também ouvimos relatos, né, dos moradores das comunidades rurais, que também acontece a queima desse tipo de material. Os pneus referentes à troca de veículos da prefeitura, eles são leiloados, e os pneus coletados, né, que são gerados pela população, tudo encaminhado para o aterro controlado, né? As pilhas e baterias, óleos, lâmpadas e eletroeletrônicos, não foi identificado nenhuma ação da prefeitura
ou nenhuma outra instituição também referente ao manejo desses resíduos aí. Quanto aos resíduos de serviço de saúde, né, eles são acondicionados, os resíduos infectantes, em sacos plásticos, né, e posteriormente em bombonas até o dia da coleta. Os perfurocortantes, eles são armazenados em caixas Descarpac, né, que são aquelas de papelão. A coleta desse tipo de resíduo é feita apenas nas unidades de saúde pública, pelo consórcio Cisnorte, né, e aí o consórcio faz esse transporte desse resíduo e também faz a contratação de uma empresa terceirizada para fazer o tratamento, né. Então, a cobertura desse tipo de serviço é em todas as unidades públicas de saúde, a frequência é mensal, mas de acordo com a solicitação da Secretaria de Saúde, né? O equipamento utilizado para a coleta é um veículo do Cisnorte, e aí as unidades públicas de saúde, ela tem abrigos temporários, né, que são pequenas salinhas, assim, onde os resíduos são armazenados até o dia da coleta, né? Essa coleta ela é realizada no centro de saúde, né? Todos os resíduos das outras unidades vão para o centro de saúde, o Cisnorte faz a coleta lá, e também faz a coleta separada na UBS Renascer, né? O tratamento que é dado a esse tipo de resíduo é a incineração, e a destinação dos resíduos desse processo vai para o aterro sanitário, né? Hoje, quem faz o tratamento desse resíduo, né, a empresa que o Cisnorte contrata é a Serquip, né, e aí esses resíduos vão lá para Montes Claros. Quanto aos resíduos de construção e demolição, né, a prefeitura ela faz a coleta por meio da Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Urbanos. A cobertura do serviço é apenas nos bairros da sede municipal, né? A frequência de realização é de acordo com a demanda e a solicitação. A equipe envolvida, uma equipe de 4 pessoas, o veículo utilizado é uma pá carregadeira e um caminhão basculante, e os resíduos também são destinados para o aterro controlado. Então, sobre as fragilidades que nós identificamos nessa etapa de diagnóstico, né? Tem aí a ausência de monitoramento e de pesagem dos resíduos sólidos. Então, hoje o município não realiza nenhum monitoramento em relação à composição dos resíduos, né? E a quantidade também exata desses resíduos, o que torna difícil identificar os resíduos que são gerados, os diferentes tipos de resíduos, e quantificar também, né? A inexistência de ações de mobilização e de conscientização da população quanto à gestão correta dos resíduos, a ausência de fiscalização sobre a gestão e gerenciamento de resíduos, um modo geral, né? A prefeitura ela não fiscaliza nenhuma atividade geradora, inexistência ou abrangência limitada dos serviços de coleta. Então, como eu já mencionei, apenas a sede municipal, com exceção dos bairros Santo Antônio e Santa Cecília, o distrito de Nova Minda e algumas comunidades rurais possuem coleta. As demais não há oferta desse tipo de serviço, né? Então, a população ela se torna responsável por destinar esses resíduos, que ocorre normalmente realizando a queima, né? O aterramento no próprio terreno, ou disposição irregular em voçorocas, às vezes em estradas vicinais. A ausência de programa de coleta seletiva, então hoje não tem nenhuma iniciativa de ação voltada à segregação e à coleta seletiva desses resíduos recicláveis, né? Embora em algumas comunidades foi relatado pelos moradores que há situação de pessoas que realizam a separação desses resíduos, né? Que disponibilizam para catadores, a ausência de serviço de varrição nos aglomerados, né, nos aglomerados rurais. Como eu mencionei, algumas comunidades rurais que têm vias pavimentadas, né, necessitam da prestação desse tipo de serviço.
Inexistência de ações programadas e planejadas para o recolhimento dos resíduos de construção e demolição, a ausência de identificação de cadastro de grandes geradores, né? Então, hoje, o município não possui critério para identificar o grande e o pequeno gerador, e aí a prefeitura acaba coletando de todos os geradores, né? O que acarreta em gasto adicional e também diminuição da vida útil do local de disposição final, seja o aterro controlado ou seja um futuro aterro sanitário, né? Enfim. Necessidade de adequação do transporte dos resíduos de serviço de saúde, né? De acordo com as exigências das legislações. Inexistência de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Nós identificamos que apenas uma unidade de saúde pública possui plano de gerenciamento de resíduos, né? E aí, de acordo com a Lei 2.305, todos os estabelecimentos que prestam serviço de saúde, eles têm que elaborar o plano de gerenciamento de resíduos, né? Falta de capacitação dos funcionários da saúde. Então, alguns funcionários das unidades de saúde relataram para a gente que não são feitas capacitação e nem sempre acontece a segregação correta e o descarte correto dos resíduos de serviço de saúde gerados nas unidades públicas, né? A ausência da destinação correta de carcaças de animais e também a falta de fiscalização por parte da prefeitura, né? Então, nós observamos carcaças de animais dispostas no aterro controlado, também nas estradas vicinais, né? Não acompanhamento dos acordos setoriais para sistema de logística reversa. Então, o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, estabeleceu acordo setorial com os fabricantes, os comerciantes dos resíduos, para fazer a logística reversa, né? Então, a implantação desses acordos, ela tem que ser observada no âmbito do município, que atualmente não vem sendo realizado, né? Hoje não há nenhuma ação direcionada ao gerenciamento correto desses resíduos. Necessidade de adequação da disposição final dos resíduos sólidos urbanos, que hoje são feitos no aterro controlado, né? Que não caracteriza como forma adequada mais. E aí, a ausência de cobrança para os serviços de manejo e de limpeza pública, né? Então, a prefeitura hoje não realiza a cobrança pela prestação desses serviços, o que impossibilita, né, e dificulta muito a prestação desse tipo de serviço, até mesmo a ampliação desse tipo de serviço para locais que ainda não são atendidos, né? Então, algumas potencialidades, a possibilidade de soluções consorciadas, né? Hoje o município de Japonvar, ele está inserido nos consórcios Codanorte, Cimans e Cisnorte. Esses consórcios, eles contemplam aí o apoio na gestão e no manejo de resíduos sólidos, incluindo a busca pela construção de aterros sanitários e usinas de triagem e compostagem em soluções consorciadas, né? Além também do gerenciamento aí dos resíduos de serviço de saúde, que já é feito pelo consórcio Cisnorte. Outra potencialidade que a gente gostaria de ressaltar é a conscientização de parte da população. Infelizmente, ainda não é toda a população, né, mas a gente observou aí em algumas comunidades rurais que já acontece uma segregação de alguns materiais recicláveis, né? Muitos moradores que utilizam também os agrotóxicos costumam fazer a devolução das embalagens, né? Então, é uma situação aí de potencialidade que a gente gostaria de destacar no município. Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o produto D, né? Eu vou voltar para a Rafa. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento para me fazer também, eu estou à disposição. Bom, acho, né, se alguém tiver aí, a gente responde daqui a pouquinho, mas só
para eu falar, assim, a gente não vai ter tempo, né, de passar aqui o produto D, porque a gente acordou com vocês de ser até 5h30, já até passamos um pouquinho. Então, eu só queria reforçar com vocês que, né, vocês têm até o sábado, aí, dia 5, para fazer essa leitura e revisão, né, dos documentos C e D. Então, a gente não vai conseguir passar isso daqui, né, do D, mas eu queria só que vocês dessem uma ênfase especialmente para essa parte de metas lá no produto, que vocês verificassem ela, né, essa parte da projeção populacional que está lá, e esses objetivos, estratégias e metas para apresentar alguma consideração para a gente também. E aqui, lá na parte também de resultados de demanda, todos os componentes têm os resultados de demanda, que vocês verificassem esses itens lá para saber se tem alguma consideração em relação a isso. Então, só para a gente fechar a reunião aqui hoje, a gente tem as próximas etapas aí, né, até a finalização do plano, né, a gente, então, espera até o dia 5, né, como vai ser em um sábado, se vocês puderem enviar o parecer para a gente, né, caso tenha alguma dificuldade de enviar até no sábado, enviar até na segunda, dia 7, né, para a gente verificar quais são as considerações de vocês sobre o produto C e sobre o produto D. Em junho ainda, a gente já vai enviar os produtos E e F para vocês, e também faremos essa capacitação dos programas, projetos e ações, também vai ser uma capacitação online, então eu queria até já deixar aqui a sugestão, que ela seja realizada entre os dias 21 e 25 de junho, né, mais para o final do mês aí, depois vocês me falam se seria possível, e um horário que vocês acreditem que seja possível, que vai ter mais pessoas, né? Ela vai durar em tempo mais ou menos umas 2 horas, até para vocês já ficarem cientes aí. Em junho também nós vamos ter outra reunião, ou final de junho ou início de julho, que é para fazer, assim como a gente fez hoje com o C, mas aí vai ser para apresentar o E, que é justamente a parte de propostas do plano, o que a gente vai colocar como ações do plano de Japonvar e discutir com vocês se faltou ação, os responsáveis, prazos, né? Isso a gente precisa fechar com vocês. Em agosto, então, a gente envia o produto G, que é o último produto, faz uma capacitação sobre o controle social, e a audiência pública, que provavelmente vai ser online também, né? E aí vocês deliberam aprovando, né, o plano para ser encaminhado posteriormente à Câmara de Vereadores para aprovação. E aí a gente vai contar muito aí com o Marcelo, no apoio dele junto aos demais vereadores, para que esse plano seja aprovado aí na Câmara também, né? Então, eu queria só mesmo agradecer a vocês, né, pela participação aqui hoje. Hoje realmente é uma reunião bem mais extensa do que as outras, porque vocês viram, são muitos itens para serem abordados, né? O diagnóstico ele é muito complexo e a gente precisa muito dessa visão de vocês em cima do documento para saber se algo precisa ser complementado antes da gente entregar a versão final desse documento, né? Então, é isso, sim, queria agradecer pela participação, por esse tempo que vocês dedicaram aqui para a gente hoje, e que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, para vocês buscarem, pode mandar lá no grupo, manda no privado, liga, né, se precisarem, e a gente está aqui disponível, né, para responder qualquer dúvida que vocês estiverem. Aí, Marcelo, só respondendo a sua questão lá do contrato, eu já enviei lá no grupo o contrato de concessão da Copasa, e eu não achei na lei, enquanto a Joyce estava apresentando, eu verifiquei, né, e não tem nada falando sobre prazo máximo, então acho que essa questão de prazo de concessão vai depender muito do município mesmo, do acordo que fizer com o prestador de serviço que vier a ser implantado, vai a tomar os serviços aí no município. Então, é isso, pessoal. Se mais alguém tiver alguma questão, né, para colocar, obrigada, Lilian, por facilitar aí para a gente e ceder, né, junto aí o prefeito, o pessoal da prefeitura, esse espaço para que outras pessoas pudessem participar. Você mandou aqui agora que 9 pessoas participaram, né? Isso é muito bom, porque a gente sabe dessas dificuldades, né, de acesso mesmo aí do pessoal,
Então, se puder, né, sempre que possível, ter esse espaço para viabilizar a participação, né, dessas pessoas, a gente agradece muito mesmo. O apoio que vocês têm nos dado aí está sendo muito válido mesmo. Então é isso, pessoal. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. E aí vocês fiquem atentos ao grupo para a gente agendar a próxima reunião também, tá bom? Obrigada. E boa noite aí para todos. Só lembrando, né, de José, depois também, se você puder ajudar a gente aí, o pessoal que está presente aí na sala, de depois preencher aquele formulário de presença para a gente ter a presença registrada de todo mundo, tá bom? Obrigada, José, também pelo apoio aí que você tem nos dado sempre, né? Tem sido muito válido, e obrigada a todos pela participação. Obrigada, gente. Boa noite.